Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Éder, o professor de Biologia, e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre células animais e vegetais, que é a aula 3 de vocês da página 11 da apostila, tá legal? Então vamos iniciar aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre as células animais e vegetais e quais são as diferenças entre elas. Então primeiramente, a gente tem aqui o que são as células, né? Então a célula é a menor unidade estrutural e funcional básica do ser vivo, né? E ela é considerada a menor porção da matéria viva. Então as células, as células na verdade elas são muito pequenas e elas constituem os nossos órgãos, os nossos tecidos. Então, por exemplo, o coração, o nosso pulmão, o nosso rim, o fígado, todos os nossos órgãos, a nossa pele, o nosso tecido é formado por essas células, tá? E elas sempre estão bem unidas. Aqui na imagem eu trouxe para vocês uma imagem de uma célula do sangue, né, de uma hemácia, e aqui vocês percebem que elas são células anucleadas, né, elas não têm o núcleo. E do que as células são compostas? As células elas são compostas de algumas organelas, e cada organela da célula vai ter uma função diferente dentro da célula. Ela é como se fossem os nossos órgãos, né? Cada órgão no nosso corpo tem uma função, e dentro da célula, cada organela vai ter uma função também. Vou ampliar a imagem aqui para vocês verem melhor. Então aqui a gente tem uma célula animal e uma célula vegetal. Vocês podem perceber que elas possuem praticamente as mesmas organelas, né? Alguma outra é um pouco diferente. Então vamos dar uma olhadinha. Ó. A gente vai ter nas duas células o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomos. Aqui está escrito diferente porque essa imagem é uma imagem que está escrita em língua espanhol, tá? Mas aqui é lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxissomo e ribossomos. E a gente percebe que tem diferenças entre as células. Ó. Essa célula animal, vocês percebem que ela tem aqui um centríolo, ó, que é uma organela diferente, que não tem na célula vegetal. E na célula vegetal a gente tem outras 3 organelas diferentes também, ó, que é o vacúolo, o cloroplasto e a parede celular. Então a gente tem 3 estruturas diferentes entre essas células. E vocês podem perceber que na imagem elas são um pouquinho diferentes. Então vamos entender agora qual que é o papel de cada organela dentro da célula. Lembra que eu falei para vocês que as organelas, elas têm cada organela vai ter uma função diferente dentro da célula? Assim como dentro do nosso corpo a gente tem os nossos órgãos que cada um tem uma função? Então vamos lá. Ó. Primeiro a gente tem a membrana plasmática. Qual que é a função da membrana plasmática? Ela vai envolver a célula e ela vai ter a função de permeabilidade. Então a membrana plasmática, ó, que é essa azulzinha aqui por fora, ó, essa aqui é maior, e aqui dentro da célula vegetal ela vai estar dentro dessa paredinha verde aqui. Essa membrana plasmática, então, ela vai envolver a célula, né? Então todas as organelas vão estar dentro dessa célula por causa da membrana plasmática, e ela vai permitir que entre substâncias ou saia substâncias da célula. Depois a gente tem o núcleo é onde está guardado o nosso material genético, que a gente pode chamar de DNA, e esse DNA que vai conter as informações do nosso corpo. Por exemplo, se você tem um olho claro, um olho escuro, se você é loiro, se você é moreno, se é alto, é baixo. Então essas informações estão todas no nosso DNA. Então aqui na célula animal, ó, estaria aqui nessa bolinha roxa, e aqui na célula vegetal também. Depois a gente tem as mitocôndrias. As mitocôndrias ela tem a função principal de respiração e produzir energia, que a gente chama de ATP. Então as mitocôndrias, ó, que são essas estruturas vermelhinhas aqui, meio onduladas, elas vão fazer essa respiração e vão produzir ATP. Então ambas as células têm, ó, a célula vegetal e a célula animal também tem. Depois a gente tem os ribossomos, né, que fazem a síntese proteica, ou seja, eles vão produzir proteínas. Né? Então os ribossomos, ó, eles estão aqui juntos, ó, com o retículo endoplasmático rugoso, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. E ele tem a função, então, de fazer a síntese proteica, ou seja, ele vai produzir proteínas. Depois a gente tem os lisossomos, né, que tem a função de digestão celular. Né? Então eles são essas bolsinhas aqui, ó, lisossomos, ó, são essas bolsinhas aqui, tanto na célula animal quanto aqui na vegetal. E esses lisossomos, então, têm a função de digestão celular. Depois a gente tem o retículo endoplasmático, e a gente vai ter 2, né? O retículo endoplasmático rugoso e o liso. Qual que é a diferença? O retículo endoplasmático rugoso, a maior diferença é que junto dele está agrupado alguns ribossomos, né? Então por isso que ele é chamado de rugoso. Já o liso não, o liso ele não tem nenhum ribossomo junto com ele, então ele não é chamado de rugoso por isso. Então, qual que é a função do retículo? Né? O retículo endoplasmático ele vai fazer o transporte de substâncias. No caso, o retículo endoplasmático rugoso, além de fazer o transporte, também ajuda na síntese de proteína porque está junto com o ribossomo.
Depois a gente vai ter o complexo de Golgi, né, que ele tem a função de secreção celular. O que é secreção? Né? Secreção é jogar coisas fora da célula, né? Então, o complexo de Golgi, ó, a gente vê ele aqui, e tem ele aqui também, ó, na célula vegetal. Então, as duas células têm o complexo de Golgi. E a função dele é fazer essa secreção. Então, ele vai jogar para fora da célula coisas que não é para ficar lá, né? Substâncias ruins, substâncias tóxicas. Depois a gente tem os centríolos, né? Lá são formados por microtúbulos que vão ajudar os cromossomos a se separar na hora da divisão celular. Então, ó, aqui a gente tem os centríolos, ó, vocês podem perceber que na verdade tem só na célula animal. Os centríolos são esses microtúbulos aqui, ó, que vão ajudar na divisão celular, né, na hora da reprodução, onde vai fazer a fecundação. Então, esses centríolos vão ajudar nessa parte. Depois a gente tem aqui os peroxissomos, né, que tem a função de quebrar a água oxigenada. É isso mesmo, a água oxigenada. Dentro do nosso organismo a gente produz água oxigenada, né? Que nada mais é do que água com oxigênio. Só que devido a essa alta taxa de oxigênio, no caso ela é tóxica pra gente. Né? Então o peroxissomo, que é essa bolsinha pequenininha aqui, ó, que tem tanto na célula animal quanto na vegetal, ele tem a função então de quebrar essa água oxigenada, ou seja, retirar esse oxigênio da água, para que essa substância não seja tão tóxica pra gente. Depois a gente tem o citoplasma, né? Ele é composto por uma substância gelatinosa chamada citosol, e é dentro dele onde estão as organelas. Então o citoplasma é todo esse espaço azul e todo esse espaço verde dentro da célula animal e da vegetal, onde vão estar as nossas organelas, tá? Então esse citoplasma ele serve para agrupar as nossas organelas. E depois a gente tem o citoesqueleto, né? Que é o que dá sustentação e forma para aquela célula. Então o citoesqueleto, vamos achar ele aqui, o citoesqueleto. Ele é esse formatinho aqui, ó, tanto na célula animal quanto na vegetal, e ele tem a função de estrutura, então ele vai fomentar, ou seja, ele vai produzir substâncias para ajudar na estrutura da célula, né? Ele vai manter a célula naquele formatinho. E qual que é a maior diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal? A gente viu ali que uma tem alguns tipos de organelas, outra tem outros tipos, né? Mas a maior diferença é que na célula, no caso da vegetal, a gente tem algumas organelas a mais. A gente vai ter aqui a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui ó, o vacúolo, que seria essa estrutura bem maior em azul, a parede celular, que é essa parede mais externa, e a gente tem aqui o cloroplasto, ó, que é onde vai estar a nossa clorofila. E qual que é a função dessas organelas? Então a gente tem ó, o cloroplasto, né, são os organelas responsáveis pela fotossíntese. Então vamos voltar aqui, ó, cloroplasto. Ela tem a função de fotossíntese, então aqui a gente vai ter clorofila, né, que junto com a luz solar, com a água, com sais minerais e com gás carbônico, né, juntando todas essas substâncias, a clorofila presente aqui no cloroplasto vai fazer a fotossíntese na planta e gerar energia para ela. Né, e com isso ela libera oxigênio para a gente respirar. Depois a gente tem a parede celular, né, que ela é mais exterior à membrana plasmática e ela vai envolver a célula. A função dela é de sustentar a planta e ela também pode ser chamada de membrana esquelética de celulose. Então aqui ó, a parede celular é essa parede mais externa, então vocês percebem que tem uma parede mais escurinha e uma parede mais clara. Essa parede mais escurinha é a parede celular, que é essa parede mais externa, e essa mais clarinha é a membrana plasmática, que é igual a que tem na célula animal. Então aqui a única diferença, na verdade, vai ser essa parede mais externa. Ela vai servir para dar proteção para a célula não perder água tão facilmente, né? Porque imagina uma planta, por exemplo, que fica no sol o dia todo. Ela precisa de mais proteção para ela não perder água, né? Então ela tem essa parede que vai dar mais resistência para ela. E depois a gente tem os vacúolos, né? Os vacúolos são alguns espaços maiores dentro da célula que vai armazenar algumas substâncias, né? Como a seiva elaborada, né? Além de regular o pH e a entrada de água. Então, voltando aqui, ó, o vacúolo é esse espaço maior. Ó. Geralmente as células vegetais, o maior espaço que dentro delas é ocupado pelo vacúolo. Então, o vacúolo vai armazenar água, vai armazenar sais minerais, vai armazenar seiva. Então, todas essas substâncias vão ficar armazenadas aqui no vacúolo. Agora, pessoal, que a gente já viu um pouquinho sobre as células, que na verdade já até tinha falado um pouco para vocês, a gente vai ver agora quais são os tipos de células, né? Então, dentro do organismo, tanto humano quanto vegetal, a gente tem tipos de células diferentes. E cada célula vai possuir uma função, ela vai ter um tamanho, vai ter um formato, vai ter uma cor, né? Então, cada célula tem um tipo diferente. Aqui eu vou aumentar essa imagem para vocês verem, ó. Então, essas daqui são algumas células que a gente tem no corpo humano. Então, a gente tem a célula do sangue, a célula da superfície da pele, célula óssea, célula muscular cardíaca, célula muscular esquelética, célula do músculo liso, neurônio e células epiteliais. Aqui vocês podem perceber que cada célula tem um formato diferente e, obviamente, elas vão ter um papel diferente dentro do nosso organismo.
Por exemplo, as células do sangue aqui, como as hemácias, ó, que são essas células vermelhinhas, dentro do nosso organismo ela tem a função de transportar o oxigênio para o nosso corpo todo. Já as células epiteliais, ó, essas daqui são células do intestino, elas têm a função de adquirir os nutrientes da alimentação das coisas que a gente come. Depois os neurônios, ó, elas têm a função, no caso, de transmitir informações do nosso cérebro. A gente tem aqui as células do músculo, que são as células realmente do nosso músculo, que auxiliam na movimentação. Então essas células musculares a gente tem 3 tipos, ó, células musculares cardíacas, que é do coração, células musculares esqueléticas, que está próximo ao esqueleto, e células musculares lisos, que são essas células do músculo mais aparente, que são os músculos mais superficiais. E as células do nosso osso. Mas eu queria frisar um pouquinho aqui com vocês sobre as células do nosso intestino. Né? O intestino é esse daqui, né? A nossa estrutura onde a gente absorve nutrientes. Então, quando a gente alimenta, o alimento ele vai passar pelo esôfago, depois pelo estômago e depois ele chega no intestino. E é aqui no intestino, vamos voltar aqui, é aqui no intestino, ó, onde a gente vai absorver os nutrientes da nossa alimentação. Então, vocês podem perceber, ó, que a gente tem 4 células do nosso intestino. Essas células, ó, vocês podem perceber que elas são bem diferentes das células do sangue, por exemplo, que são bem redondinhas. A do intestino, ó, tem esse formatinho diferente, ó, que a gente chama de microvilosidades. Essas microvilosidades, elas servem para quê? Elas vão aumentar, na verdade, a superfície de contato da célula para que elas obtenham mais nutrientes, né, da nossa alimentação. Se elas fossem inteiras quadradinhas assim, ó, só quadradinhas, elas não iam ter tanta superfície de contato. Então, essas microvilosidades, elas servem para aumentar a superfície de contato dessas células para que elas absorvam mais nutrientes dentro do nosso intestino. Tá? Inclusive, tem uma questão dos exercícios que vocês vão fazer que vai perguntar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que vocês têm que entender é que dentro do nosso organismo a gente tem várias células. As células, elas possuem organelas e cada organela tem uma função diferente, né? Seria como nossos órgãos. E o nosso corpo, cada célula também tem um tipo diferente. Então, cada célula vai ter um tipo diferente para fazer uma função diferente dentro do nosso organismo. Então, essas aqui são algumas células que a gente tem presente, tá? Então, a aula de hoje foi isso. Eu gostaria de deixar algumas atividades para vocês fazerem, tá? Então, eu quero que vocês façam os exercícios da aula 3 e 4, que estão nas páginas 17, 18, 19 e 20 da apostila de Biologia. E eu quero que vocês façam os adicionais do 1 ao 15. Se eu não me engano, eu já tinha pedido para vocês fazerem do 1 ao 10, né? Então, vocês têm que fazer mais os outros 5 até completar os 15 aqui. E outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte, lembra que a gente conversou sobre vocês plantarem uma sementinha de feijão para a gente analisar o crescimento dessa plantinha? Então, eu quero que vocês mandem uma foto ou um vídeo, uma selfie, né, junto com essa plantinha. Eu quero que vocês mandem para o meu e-mail, ó, que é este daqui, ó, ederfalconecorreia@hotmail.com. Então eu quero que vocês peguem uma foto da plantinha de vocês, do feijão, né, que eu pedi para vocês plantarem, e eu quero que vocês mandem para mim, tá? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre o feijão, sobre o crescimento da célula vegetal e quais são as células presentes nela também, tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu deixo aqui meu e-mail novamente, tá? Para vocês tirarem alguma dúvida a respeito dos exercícios, a respeito da aula, e até mesmo para enviar as fotos ou os vídeos sobre o feijãozinho, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.